Olá, mais uma vez então, estamos aqui de volta com mais um vídeo da série O que a Bíblia diz, e hoje vamos ter aí então um vídeo falando um pouco sobre a visão profética de Daniel, né? A visão da estátua. E você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, e quem já está no canal, é um prazer ter você aqui de novo assistindo mais um vídeo do nosso canal. Então vamos lá então a esse tão esperado vídeo da visão profética de Daniel. Antes da gente começar, eu quero deixar aqui para vocês uma dica, uma orientação de algumas bíblias que eu uso, tá? Para estudo, que a gente vai usar aqui durante esse estudo, esse comentário sobre a visão profética de Daniel, né? A respeito à estátua do rei Nabucodonosor. Então tem aqui a Bíblia judaica completa. Olha aí, está dando para ver legal, né? Então, ó, tem a Bíblia judaica completa, uma versão muito interessante, tá? Do que você pode estar adquirindo aí. E tenho também a King James 1611. No vídeo aí vai estar espelhado aí, né? Bom, King James 1611, tá? Vai estar espelhado aí no vídeo, mas é a King James versão 1611. E também aqui a João Ferreira de Almeida, ó, que é a mais comum aí, usada em todos os lugares, né? João Ferreira de Almeida. Mas enfim, qual a diferença, né? Qual a importância de ter várias versões bíblicas e tal? Bom, em questão à tradução bíblica, né? A tradução da João Ferreira de Almeida, ela tem algumas falhas, alguns erros, por exemplo, tradução de nome, alguns contextos fora do hebraico, né? Digamos assim, que perdendo um pouco da tradição da língua judaica. E isso você consegue perceber na King James, né? Que é um pouco mais fiel, e na judaica completa, mais fiel ainda, até mesmo nos critérios de nomes. E para gente que estuda e gosta de se aprofundar um pouco nas escrituras, ela acaba preenchendo melhor esse contexto linguístico local, né? O contexto do hebraico, da língua que Jesus falava, né? O hebraico, o aramaico ali. Então, recomendo King James e a judaica completa para você estar estudando. Ok? Então, vamos para o nosso estudo, a visão profética de Daniel, né? Logo lá no capítulo 1 em diante, né? Já vai estar falando ali da visão do rei, de tudo que aconteceu. E hoje vamos falar um pouquinho o que seria essa visão profética, né? Duas perguntinhas já de início ali. Que visão profética é essa? Do que se trata? E também vamos estar fazendo um comparativo com Mateus 24, versículo 7, que está aí na tela. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bom, Mateus 24 já é bem específico, né, do que estamos aí vivenciando nos dias de hoje, né, entre o conflito aí que estamos presenciando entre duas nações, né, duas grandes nações. E então vem aí mais uma vez a palavra de Deus se cumprindo, né, as escrituras se cumprindo, e ainda assim
muitos, né, não acreditam, não dão crédito à palavra de Deus. Mas enfim, esse não é o tema do nosso assunto aqui. O tema do estudo é sim a visão profética de Daniel na estátua do rei Nabucodonosor, né, no sonho que ele teve. E pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno, faça suas anotações aí e vamos para então o estudo. Ok. Então temos de início aí a visão profética de Daniel, certo? Vamos aqui. Visão profética de Daniel. Já lemos aí o tema, né? Comparativo aí, que faz referência a Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só a riqueza de detalhes que temos aí no plural, né? Fomes, terremotos, vários lugares. Então, só em Mateus 24 já tem bastante riqueza de detalhes para a gente estar comentando. Então, vamos começar o nosso estudo. Bom, como eu disse, duas perguntinhas básicas aí que a gente já vai fazer logo de cara, né? Logo de início nesse estudo. Estudo meio que debate, meio que garimpo, né? E comparação com a história passada e a história atual, presente, que estamos vivendo hoje. Bom, como será o fim, né? Muitos se perguntam como que será esse fim, como que será o final, como será a volta de Yeshua, como se dará isso, né? E quando será? Essa é a pergunta, acho que é a pergunta que vale 1 milhão, né? Quando se dará esse fim? Então, pense aí um pouquinho nessas duas perguntas. Como será o fim e quando será o fim? Já pensou nessas duas figuras, nessas duas perguntas? Conseguiu ter uma noção? Bom, quando será o fim? A Bíblia e a palavra de Yeshua, né, a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso, né? Somente o Pai sabe o dia e a hora, nem o Filho sabe esses dois momentos, né? Então, quando será o fim? Exatamente dia e hora, só o Pai que sabe. Mas a palavra também nos deixou em Mateus 24 um ponto de referência, ou seja, um lugar para você se encontrar no tempo que será vivenciado o então fim, né, a então volta de Yeshua, para você se localizar na questão de, como se diz lá nas festas, lembra das festas que a lua determinava, como que se diz? A lua ela era para determinar estações, né, tempos determinados, né? Então, Mateus 24 ele traz exatamente isso para a gente. Tempos determinados, ou seja, estação. Em que estação estamos vivendo? Não exatamente o dia e a hora exata, mas Mateus 24 ele te dá um norte para você se localizar dentro de que estação estamos. É uma estação onde Jesus voltou e trouxe o Evangelho e está sendo crucificado ainda. É uma situação, uma estação que o Espírito Santo chegou na Terra e vem desenvolvendo vários feitos através do Espírito, né? Dons. É uma estação onde há profetas na Terra profetizando a vinda de Yeshua, a primeira vinda ainda. Ou seja, qual estação Mateus 24 está falando, né? Então, o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus deixou ali em Mateus 24 um ponto de referência para o servo fiel dele, aquele que busca a sabedoria da palavra, saber a estação em que se encontra. E saber que Jesus já está às portas, né? Yeshua já está às portas. Bom, então dando sequência no nosso estudo, temos aí então a pergunta: como e quais são os vestígios do fim? Olha só como melhorou agora a pergunta, né? Então, como e quais são os vestígios do fim?
Ou seja, o vestígio da volta, como são, quais são esses vestígios, essas coisas que apontam para a volta de Yeshua, né? Acontecimentos, fatos, coisas que nos levam a comparar com as Escrituras e se concretizar a profecia de Mateus 24 e também de Daniel, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 7, o que diz? Que é o nosso texto base aí de desenvolvimento desse estudo. Então, vou procurar aqui na Bíblia Judaica Completa o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7. E diz assim: o chefe dos oficiais lhes deu outros nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, e a Anania, Sadraque, e a Misael, Meshaque. Como eu disse, né? A Bíblia judaica não traduz nome. E a Azaria, Abednego. Então, olha só, nosso texto base é Daniel 1, né? E o versículo específico da base desse estudo é o versículo 7. Mas antes do versículo 7, para que você possa entender um pouquinho o porquê que esse versículo 7 é a base principal desse estudo, vamos ler então o versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim. Então, olha só. Rei de Judá. Nabucodonosor, rei de Babel, chegou a Jerusalém e a cercou. E Adonai entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como alguns utensílios da casa de Deus. Então, olha só. Aqui está falando no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou em Jerusalém e a cercou. Então, reis e reinos. Ou seja, um conflito entre reis e reinos. E ele chega em Judá, o reino de Judá. E Nabucodonosor cerca Jerusalém. Então ele chegou no reino de Judá, cercou a cidade santa de Jerusalém. E Adonai, ou seja, o próprio Deus, entregou Joaquim, rei de Judá, bem como alguns utensílios da casa de Deus. E eles o levou à terra de Sinar, à casa de seu Deus, e colocou os utensílios no depósito do seu Deus. Então olha só, um rei pagão chegou na terra, ou seja, no reino de Judá, né? Aqui já havia acontecido a divisão de Israel e Judá. E Judá foi o povo que Deus tolerou ali, foi o povo que Deus criou uma forma de poder não perder o contato. E isso você tem que fazer um estudo através das duas casas de Israel para você entender isso que eu estou falando aqui. Mas assim, quando separou o reino, Israel foi dissipado, foi espalhado o reino de Israel. Essa é a profecia. Mas o reino de Judá, que é da onde vem o leão da tribo de Judá, Deus precisava manter a comunhão, ou seja, ele deu as festas, ele deu reis para que se cumprissem, sacerdotes, né, sumos sacerdotes, para expiar o pecado do povo através das festas, as 7 festas que tinha o povo hebreu. Então o reino de Judá, vamos considerar ele aqui como um reino que era com Deus, ainda. Mas se você ler segundo a Reis, o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vai ver que reis eram com o Senhor, outros não eram, os filhos eram, os netos não eram, e por assim em diante. E você vai entender um pouco dessa retórica, dessa história aqui. Mas, por que Deus entregou a cidade, que era considerada a cidade do povo de Deus, nas mãos do rei pagão Nabucodonosor, que simboliza aqui o pecado, o reino, o mundo,
em que vivemos hoje. Ou seja, o mundo que jaz no maligno, para que você entenda. E além dele entregar o reino e o povo, e o rei daquele povo, né? O povo através do rei de Judá, que era Joaquim. Então, quando se entrega o rei, se entrega o reino e também o povo e os seus utensílios. Da casa de Deus, ou seja, do reino de Judá. E tudo isso é levado para o reino pagão e entregue a outros deuses. Então grave bem esse comecinho, que esse comecinho é o principal para que você possa entender esse desenvolver dessa história. Então vamos lá. Texto base aí é Daniel 1, né? Você pode depois aí com os seus estudos, pegue Daniel 1, leia ele inteiro, Daniel 1, 2, 3, não vai ser perdido, tá? Mas Daniel 1 é o texto principal para você entender esse desenrolar da história. Então, primeira coisa que acontece, olha só que interessante, é uma guerra. Como assim uma guerra? Bom, Israel é levado à Babilônia, correto? Então, o rei Nabucodonosor, como eu disse, cercou Jerusalém e o próprio Deus entregou a cidade dele nas mãos do rei Nabucodonosor, o rei pagão, o rei de Babel. Mas por que Deus fez isso? Né? E lembrando lá na pergunta que a gente vê aí na tela. Como e quais são os vestígios? Então, grava aí o primeiro vestígio. O próprio Deus, através de uma guerra, entregou o povo santo na mão do sistema pagão. Certo? E que guerra é essa? Ah, Pablo, é a guerra que vai acontecer, né? Uma terceira guerra mundial. Ah, é a guerra que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. E isso vai desenrolar conflitos mundiais entre outras nações? Quem sabe? Não sei. Mas essa guerra ditamente aqui, logo no princípio, não necessariamente é essa guerra física, essa guerra armada, mas sim é uma guerra espiritual, certo? É uma guerra que foi desenvolvida no âmbito espiritual, porque são dois deuses guerreando entre si. O deus babilônico, que é um deus pagão, e o Deus de Israel. E note que nessa guerra não houve batalha, porque Nabucodonosor chega e cerca a cidade de Jerusalém. Mas não fala que ele teve guerra, ele simplesmente cercou. Aí isso faz uma alusão, lá para frente a gente vai ver também isso, se eu não me engano em Pedro, no livro de Pedro, agora eu não me lembro se é 1º ou 2 Pedro, mas no final desse tudo vai ter esse capítulo da Bíblia falando. Veja bem, Nabucodonosor cercou Jerusalém. Lá nas escrituras vai falar que o inimigo, o vosso adversário, ele está ao seu derredor, bradando para que ache algo, alguma brecha, e possa tragar você. Então olha só que interessante, eu aqui já dando spoilers do final desse estudo, né? Mas então uma guerra espiritual, Israel é levada cativa à Babilônia. E por que se nem guerra teve? Ele simplesmente cercou Jerusalém. Ou seja, o inimigo simplesmente cercou a cidade santa e Deus entregou. Isso mostra pra gente um dos vestígios do fim. Por que Deus entregou na mão do deus pagão babilônico? Ou seja, por que Deus entregou o povo dele para Satanás? Vou traduzir bem traduzido aqui para você. Lembrando que Nabucodonosor simboliza o anticristo, simboliza o reino de Satanás na terra. Por que Deus entregou o povo dele na mão de Satanás? Então veja bem, como eu falei, é uma guerra espiritual. E, para dar um desfecho nesse primeiro slide aqui do nosso estudo, Satanás só tem autoridade sobre o povo santo quando o povo santo lhe dá autoridade. E como isso acontece? Quando o povo
descumpre a lei de Deus, a lei daquele que ele serve. Então, isso gera autoridade para Satanás barganhar a vida do povo santo. Entendeu? Então vamos para o segundo slide, a guerra em si, né? Então temos aí, um pós-guerra ou uma pós-invasão do rei Nabucodonosor. Israel é levado cativo para a Babilônia. O povo santo foi levado cativo para uma terra de um deus pagão, com permissão de Deus. Então, nesse contexto, acontece aí uma seleção de jovens de boa aparência, pensadores, inteligentes, para destruir, ou seja, né, como se destrói uma nação. Qual que é o intuito de Satanás? Não é roubar, matar e destruir? E lembra bem, esse estudo aqui, o foco dele é você comparar Daniel com os dias de hoje, tá? Que é uma visão profética para os tempos do fim. Daniel e qualquer profeta, né, irmão? Então, qual é o intuito do reino babilônico? Destruir Jerusalém. Ou seja, qual que é o intuito de Satanás? Roubar, matar e destruir. Então, como se destrói uma nação? Como se destrói um povo, né? Estou falando nação aqui, mas o povo de Israel, ou seja, o povo santo, o povo de Deus, o povo que serve a Cristo hoje, naquela época e sempre. Como destruir um povo, uma nação? Primeira coisa, e o mais fácil de tudo, não precisa armas, porém você já vê que logo em Daniel 1, versículo de 1 a 3, que não houve guerra. Ou seja, não precisou de esforços, de armas. Simplesmente ele cercou e agiu com autoridade. E tirou daquele povo seres que pensam, né, jovens de boa aparência, pensadores inteligentes. Ou seja, para destruir uma nação, é só tirar quem pensa. Ah, Pablo, então você está sendo, como se diz, né? Separatista, né? Quem pensa e quem não pensa. Então, vamos deixar de lado quem não pensa? Não é isso. Aqui a palavra não é 880, né? Mas aqui a palavra está querendo dizer o seguinte: raciocínio. Gente que estuda. Não um estudo que te gradua, né? Estudo de escola, de faculdade. Isso é importante sim, mas seres que pensam e são seres que são formadores de pensamentos, ou seja, são senso críticos na palavra de Deus. Traduzindo melhor aqui para facilitar, são pessoas que se afundam na palavra de Deus e que buscam o conhecimento do Espírito Santo dentro das leis de Deus. A partir do momento que você tira essas pessoas de um reino, e lembra que naquele tempo o rei que era com a presença de Deus não tinha para ninguém. Deus o fazia prosperar, o entregava a todos os inimigos, ou seja, era um reino bem sucedido. Um governo que o Deus é o Senhor daquele governo, ele é um reino bem sucedido. Nada acontece de ruim com aquele governo, se o Deus dele é o Deus Senhor dos senhores, Rei dos exércitos. Ou seja, então a partir do momento que você tira pessoas pensantes, pessoas inteligentes que buscam na palavra, que são orientadas por Deus, que têm conhecimento das Escrituras, que servem o Deus Altíssimo, você consegue destruir uma nação. Então, vamos comparar aqui. Hoje, o que acontece hoje no nosso sistema em que vivemos, né? Que o mundo jaz no maligno. Então vamos comparar? Olha o ataque intensivo às famílias, crianças e jovens. Olha só como a comparação é interessante. Olha o ataque às nossas crianças de hoje. Como está o ensino, como está a formação da matriz familiar dessas crianças hoje, né? Quais os conceitos que estão sendo implantados
e quais serão os efeitos futuros desses conceitos que estão sendo implantados nas mentes das crianças hoje, no âmbito familiar, enfim, em vários aspectos da vida espiritual e material. Crianças e jovens. Qual está sendo a base? É Cristo? É a palavra de Deus? Porque o que mantém a estrutura familiar, o mundo, desde o começo, é a palavra de Deus. Então, as mudanças nas matrizes familiar é um ponto-chave, o início do fim. Por quê? Satanás destruindo isso, ele consegue quebrar um reino. E que reino? Um Brasil? Uma América? Uma Europa? Um Ocidente? Um Oriente forte? Não. Mas ele consegue quebrar um reino espiritual fundado lá no Éden. Não é o mundo hoje que ele quer destruir, países, que nem eu citei nomes aqui, Brasil, né? Enfim, questões geográficas. Não. Ele quer destruir um reino que foi criado lá no Éden. Lá desde o primeiro homem e mulher que foi gerado através da mão de Deus. Então, ideologias conturbadas, né, que distorcem toda a palavra de Deus, ensino fraco e achismo forte. Ou seja, é uma quebra de seres pensantes, de seres críticos, que questionam, que não engolem qualquer coisa que vem para eles. Ah, Pablo, mas você está tirando isso de onde? Vamos continuar o estudo que você vai entender o que eu estou falando. Então, olha só, um sistema de governo, ideologias e etc. Mudança de princípio de matriz. Isso tudo está aqui em Daniel. Então, o futuro de uma nação, educação, criança, jovem, está intrinsecamente ligado a Daniel, capítulo 1. Então vamos continuar para você entender isso. Olha só como isso é alterado, através de escolhas, certo? Um profeta e 3 amigos. Bom, discorrendo aqui mais o texto, você vai se deparar com a seguinte situação. Daniel e seus amigos são expostos a um novo sistema. Então, o rei cercou Jerusalém, pegou ali o que lhe pertencia, né? Porque ele venceu, digamos assim, o domínio, né? Ele dominou a cidade, ou seja, ele conseguiu fazer cair o rei, né? O próprio Deus entregou o rei daquela cidade, daquele reino, na mão dele. Então ele tinha o poder de levar os despojos daquela, digamos assim, batalha. Então olha só, Daniel e seus amigos são expostos a um novo sistema porque o rei separou os sábios, os inteligentes, de boa aparência, aquilo que o sistema vê que pode servir para ele. Então veja bem, você que busca, que se aprofunda, que tem fé, que estuda, que busca a palavra de Deus, isso não é somente porque você às vezes tem essa vontade de se aprofundar, mas isso vem de algo maior que foi gerado dentro de você desde lá do Éden, que é a fé. E Satanás quer converter essa fé para uma fé má. Ou seja, ele quer usar esses atributos que o servo do Deus Altíssimo tem com assiduidade na palavra de Deus para trabalho do reino profano. Então, da mesma maneira que você é empenhado nas coisas de Deus, ele quer te decompor do reino de Deus para fazer compor o reino de Satanás com a mesma assiduidade no reino espiritual de Satanás. Da mesma forma que você age com toda a sua força, que você busca, que você executa, que você planeja, que você trabalha, ele quer que você faça o mesmo. Você pode ser utilizado também no reino dele. Você entendeu? Então olha só. Primeira coisa que ele vai fazer, primeira coisa que o sistema de hoje quer fazer é mudar sua identidade. O sistema de Satanás, mais um dos vestígios que
o tempo do fim já estamos vivendo é exatamente isso. Mudança de nome. Daniel e seus amigos, lembra que eu li o versículo 7? Sofrem uma tentativa de mudança de identidade. Ou seja, esqueçam quem vocês são. Aqui é um novo reino. Aqui é um novo jeito de viver. Aqui você pode ser o que você quiser. Ou melhor, você vai ser o que eu quero que você seja. Ou seja, quem vai te dar identidade sou eu, né? Na figura do rei Nabucodonosor. Então ele vai lá, tenta mudar a identidade dos três, né? Daniel e seus três amigos. Então, ele tenta no versículo 7. Olha só, vamos ler de novo para a gente relembrar. Então, versículo 6. Entre esses encontravam-se Daniel, Anania, Misael, Azaria, do povo de Judá. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes. Daniel, o nome de Beltesazar, Ananias, o nome de Sadraque, e Misael, o nome de Misaías. E Azarias, Abednego. Então, olha só a tentativa de mudança de identidade. Bom, comparando nos dias de hoje, um novo jeito de viver, um novo país, uma nova cidade, um novo sistema. Um novo normal, ou seja, tudo que você aprendeu lá em Judá, né, no reino de Judá, você esquece. As ideologias, as formas de pensar agora aqui são diferentes. Vocês vão ter que se adaptar, né? Aquilo que você come, aquilo que você bebe, já não vai ser mais o mesmo. Então, eles tentam quebrar conceitos que fundamentaram o mundo até os dias de hoje. Conseguiu entender? Conseguiu fazer esse comparativo com o sistema que a gente vive hoje, né? Quais são os vestígios aí, então? Olha só, Daniel se cumprindo nos dias de hoje. Quebra de conceitos, né? O que é certo já não é mais certo. Passa a ter uma dúvida ou já é errado. Conceitos que fundamentaram o mundo, né? Onde A mais B é C. E a partir do momento que A e A é B, como que isso vai ser daqui 100 anos? Sendo que A mais A não vai dar B. Entendeu? Então, essa quebra de conceitos, essa quebra de fundamento tem consequências. E qual é o intuito dessa consequência? Faz o comparativo. Então, olha só. Ligado em tudo isso, a destruição da família, que é o foco principal do reino do anticristo. Porque a família é a base em que foi gerada a criação e todo o plano de salvação. Se você parar para ler o plano de salvação da cruz e a volta de Yeshua, ela se dá em torno de um casamento. Então veja bem, como que Yeshua vai casar 2, 3 vezes com noivas diferentes? Não. Ele veio, fez uma aliança, conheceu a noiva e voltou para preparar o casamento. E agora ele volta uma nova vez para bodas e casar com uma única noiva. Ou seja, vai se tornar uma única família e não várias. Ele vai se casar uma vez com uma noiva e não várias vezes com várias noivas. Olha quanta coisa surge nesse âmbito aí. Então você nota que a quebra de conceitos fundamentais do mundo vem sendo deturpada, não é de hoje, não é de agora. Isso vem de anos e anos. Na destruição da família, como se diz aí no slide, né? Você pode estar na Babilônia. Esse é um principal conceito que não tem como você mudar. Você vai estar na Babilônia. Ou seja, Daniel se propõe a não se contaminar. Então esse é um dos itens que você vai grifar aí no teu caderno. Não se contaminar. Por que ele se propõe a não se contaminar? Quando ele fala que ele não quer comer do manjar do rei. Porque há uma coisa que não tem como a gente mudar. Não tem como a gente se isolar e viver em outro mundo. Deus está falando aqui através de Daniel que vocês vão estar no sistema
babilônico. Vocês vão estar na Babilônia no tempo do fim. Já não vai ter mais a minha presença, a minha casa, os costumes, as festas. Já não vai ter mais a expiação do pecado. Lembra que o anticristo vai fazer cessar a oferta de manjares? Lembra? Se você ler Apocalipse, você vai prestar bem atenção nisso. Nesse tempo do fim, vai acontecer essas coisas, onde a presença de Deus vai ser tirada do povo santo. Deu para você ter uma noção? Então Deus está falando aqui para o povo dele, dando um sinal de estação, ou seja, de tempo. Para quê? Para que o povo se prepare. Então ele está dando sinal de tempo para que o povo dele se prepare. Olha só, vocês estão em determinado local. Isso se aproxima do dia do meu filho. Então qual que é o seu papel? Ser sábio, ser inteligente, ser pensante. De que forma? Escritura, palavra. Então você pode estar na Babilônia, você vai estar na Babilônia, não tem como você fazer que nem em certas denominações, que você se isola de crentes e não crentes. Ah, você é santo, eu não sou, você não é e eu sou. Não existe isso, você está na Babilônia. Mas você não pode deixar que a Babilônia esteja em você. É isso que Daniel está mostrando na figura aqui do povo santo. Segunda coisa, terceira, né? Conceitos. Olha só que interessante agora. O conhecimento é algo muito importante, que é uma das coisas, uma das características, uma dos vestígios que vai ser mais atacado nesse tempo. Então Daniel e seus amigos eram sábios e estudiosos. Então, peraí. O que o rei Nabucodonosor viu neles não foi que eles eram com Deus, que Deus fazia presente na vida deles. Não. Nabucodonosor viu, sim, a formação acadêmica deles, o falar de línguas diferentes deles, a inteligência de resolver cálculo deles, entendeu? A forma pensante, a forma lógica de como eles agiam em situações, aparência, fisicamente. Ou seja, o que isto significa para o tempo da tribulação? Você vai ser julgado pela sua forma física, ou seja, pelo seu físico terrestre. Ou seja, vai ter valor para o sistema do anticristo. O que vai ser valorizado não vai ser o seu espiritual. Vai ser o teu diploma, vai ser se você é uma pessoa bem-sucedida, vai ser se você tem uma fama, um status financeiro, um status pessoal, público, muito forte, alto. É isso que vai fazer valer nesse tempo do fim. Ou seja, isso que significa no tempo da tribulação. É isso que o sistema vai olhar para você. Porque o sistema espiritual, ou seja, o lado espiritual da pessoa, vai ser dado como morte. Então você vai ser valoroso, você vai ser valorizado através dos seus atributos terrenos e não espiritual. Então esse é um dos vestígios do tempo do fim. Traduzindo para você entender, no tempo dessa tribulação, do início, desde os princípios das dores, vai ser valorizado mais a carne do que o espírito. Vai ser valorizado mais o seu diploma do que a sua pessoa em Deus. Isso é o amor se esfriando, para que você entenda. Então olha só, seus dons. Daniel tinha dom de visão e revelação, e era com Deus. Daniel não passou a ter visão e sonhos e revelações a partir do momento que ele foi para a Babilônia. Ele já tinha essa comunhão, ele já vinha com essa comunhão desde os costumes que ele tinha no povo hebreu. Então olha só, Daniel tinha dom de visão e revelação e era com Deus. Para aquele período, o que livrou eles da morte na guerra em Israel foram suas características físicas e mental.
qualidades que poderiam ser aproveitadas pelo rei ou sistemas de governo inimigo. Então, olha só, uma chave para você ter uma certa vantagem, né? Digamos assim, se é que você pode ter vantagem num período desse. Mas é uma das formas de você estar no sistema babilônico, ou seja, de você estar na Babilônia sem sofrer dano colateral, digamos assim, né? Então sim, você tem que estudar, você tem que buscar ser um profissional excelente, você tem que buscar uma formação acadêmica boa, você tem que buscar cada vez mais o desenvolvimento pessoal, porque através disso, desse empenho, você pode ser usado dentro desse reino babilônico. Poxa, mas onde você quer chegar, Paulo? Dentro do sistema babilônico, se você fala um mandarim e você é um servo do Altíssimo, o que pode acontecer? Deus pode te usar em outro país que fala uma língua mandarim, por exemplo, a China, para levar o evangelho, para falar de Deus, para converter almas, mesmo que você seja degolado, mesmo que você seja caçado, preso, torturado. Mas é uma ferramenta de você poder ser aceito no reino babilônico e usar essa ferramenta como um tiro no pé do próprio reino babilônico. Entendeu? Então, olha só, essa é a vantagem de você se desenvolver fisicamente, né? Mundanamente falando. Então, Daniel tinha essas qualidades. Tinha essas qualidades físicas e mentais, qualidades que poderiam ser aproveitadas pelo sistema babilônico, mas que na verdade Deus usou como ferramenta para mostrar o poder dele. Então, já na Babilônia, essas características são usadas por Deus para mostrar a Babilônia quem ele é. Olha que interessante. E isso tudo você vai ler Daniel 1 e você vai entender aonde esse estudo está chegando. Nos dias atuais, esses dons e ter a presença de Deus são motivo de perseguição, prisão, calúnia e até morte em determinadas regiões do mundo. Isso acontece hoje? Acontece, né? Mas, lembra daquela menina que falou lá pro general lá que estava com lepra? Ela era uma serva, ela foi levada cativa. E ela chegou lá para Naamã, para a esposa de Naamã, e falou: ó, tem um servo lá em tal lugar, assim, assim, assado, que ele pode resolver isso aí. Então veja bem, ela era serva, escrava, né? Vamos dizer assim. Foi levado cativo, como servo, né? Funcionário. Mas escravo, porque não tinha salário. E ela era com Deus. Mas ela foi escolhida para servir na casa de Naamã. Por que será? Será porque era mais barato? Ou porque Naamã foi com a cara dela? Não. Teve um processo de seleção. Então, o que Deus quer falar com você através disso? Através do seu conhecimento, através do que você se desenvolve na área que você tem facilidade, que você consegue e você gosta, e que é uma área forte, uma característica forte sua. Trabalhe nisso, se empenhe nisso. Para quê? Para que Deus possa usar você dentro do sistema babilônico para trabalhar a fé cristã. Então aquela menina chegou na esposa de Naamã e falou: ó, tem um profeta aí que pode resolver isso aí. E aquela menina conseguiu fazer Naamã ser curado. Olha que interessante, né? Pois bem, então a quebra do modelo. Então temos a comparação do nosso sistema atual, cristãos sendo mortos, perseguidos, a palavra sendo subtraída do povo, a mudança da base familiar, ideológica, ambiente físico e virtual. Então tudo isso aconteceu com Daniel, quando eles foram tirados de Jerusalém, do reino de Judá. Então, eles foram subtraídos do povo, foram subtraídos do conceito que eles tinham, né, de adoração, a forma de adoração, de expiação de pecado,
a forma que eles tinham de comunhão com o santo. Então a base familiar foi quebrada porque ele foi para um sistema novo onde seus familiares não estavam. A ideologia desse sistema babilônico era diferente do sistema do povo judeu, né, da casa de Judá, de Jerusalém. E o ambiente físico também era diferente. Então, olha só, a instauração da mentira, profanação da palavra. Note que nessa etapa, os três já não estão mais em seu território, ou seja, templo, sacrifício, pais, irmãos, sacerdotes, famílias, não existem mais. Então, a instauração da mentira, ou seja, tudo aquilo que sai da palavra, tudo aquilo que sai do que Deus ordenou e falou para que eles fizessem, é contra a palavra de Deus, ou seja, é a implantação da mentira. O início da tribulação. Retirada das coisas sagradas, igreja, palavra, tem a referência aí de Apocalipse 13 e 15. Nesse tempo você já deve estar na presença de Deus. Então não deixe para depois, busque enquanto se pode achar, porque quando chegar o momento, lembra, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais. Certamente negará a Deus. Então esse é um ponto importantíssimo da palavra de Deus. Não espere o início, não espere chegar a essa estação. O mundo já está dando sinais, a natureza já está dando sinais. Você quer esperar mais o quê para que Deus fale com você? Você quer que um anjo desse te mostre a estação que você está vivendo? Você quer que aparece ali novamente uma mula falando com você quando você estiver caminhando num pasto? Ó, Jesus está voltando. É isso que você precisa? Poxa, é tão simples. Lê Mateus 24, leia Mateus 24, leia Daniel, leia Ezequiel. Ezequiel vai ser um pouco mais complicado, que é bem figurativo, mas a partir do momento que você começar a ler os livros proféticos, né, os profetas, você vai começar a comparar com os dias de hoje, os sinais que Deus deixou. Ou seja, a lua feita para estações, né? Criada para estação, não estação de ano, mas estação de épocas. Certo? Estação de épocas. Que através da lua era determinada as festas. Então veja bem, Deus deixou tudo preparado para que você possa se localizar em que estação estamos. Então não espere para que um líder global governe o mundo. Não espere para que o anticristo se levanta e profana o santuário. Não espere para que o anticristo assente no templo santo de Deus, lá na cidade santa. Não espere chegar esse tempo, porque aquele que estiver sujo, suje-se mais. Não espere, não pague para ver o anticristo. Pensa bem, se hoje, aqui no Brasil, né, não tem essa perseguição, não tem condenação por morte, né? Como em alguns países tem, por você ser cristão, por você servir a Deus. Se aqui, do jeito que estamos hoje, você pode cultuar, você pode ir para a igreja, você que é católico, ir a uma missa, né? A um templo, cultuar a palavra da forma que você deseja. Né? Vamos aqui tirar o protestantismo e o catolicismo. Vamos falar de religião. Você que hoje tem a liberdade de religião, né? A liberdade de culto você tem. Independente da religião que você siga. Por mais que tenha alguns conflitos verbais, não tem uma cassação, não tem uma ordem de prisão por você cultuar aquilo que você crê. Mas imagine a hora que tiver. Se hoje, sendo fácil, as pessoas já deixam para depois. Então olha só, lembra da parábola das 10 virgens? As 5 prudentes e as 5 loucas? O que aconteceu ali? As 10 estavam esperando o noivo. Ou seja, 10 tinham o mesmo propósito.
Então você ter propósito, você conhecer a palavra, você saber que Jesus vai voltar, você saber de todo o plano de salvação, você saber, eu sei, eu sei, eu sei, ou seja, a sua religiosidade, meu irmão, vai cair por terra. Você está me entendendo? Não adianta você saber, não adianta eu sei, não adianta eu tenho 30 anos de igreja, não, eu tenho 25 anos de pastor, eu tenho tantos anos de presbítero, eu nasci dentro, não importa. Propósito, todos nós temos. Todos nós temos propósito. Que são as 10 virgens. Todas estão no mesmo propósito, esperando o noivo. Porém, 5 delas são prudentes, que guardaram a palavra, o azeite, a unção, né? 5 delas têm conteúdo para passar esse tempo, que é a sua vida. Isso pode vir findar-se com a morte ou com a volta de Yeshua. Então ela tem azeite para você viver a sua vida na Babilônia, mas ela gerou, ela produziu, ela comprou, ela adquiriu, conforme da forma que você queira entender. Ela adquiriu também nesse período que ela passou a conhecer o noivo, um azeite reserva. E que azeite reserva? Essa é a conversão. Esse é o aceitar a Cristo, esse é viver pela palavra, se encher da palavra, conhecer da palavra, buscar a presença de Deus. Esse é o azeite reserva. É isso que vai te dar a salvação, não é você conhecer. Conhecer as Escrituras até Satanás conhece. Entendeu? É isso que vai garantir a sua entrada no céu. Jesus Cristo. Você ter essa reserva, você ter essa unção, você ter essa busca, esse conteúdo na hora que o noivo voltar. Porque, chegou o noivo, gente, acorda aí, acordou. Isso foi só um aviso, hein? Veja bem, veio lá uma pessoa e anunciou o noivo, ou seja, falou, ó, ele tá vindo. Não era o noivo ainda, foi só um aviso. E que aviso é esse? É isso que nós estamos estudando hoje. Então, está sendo avisado. E quem que está avisando? Mateus 24, o princípio das dores. O que Jesus quis dizer ali para os discípulos, que logicamente eles não entenderam, porque aquilo não era para o tempo deles. O que Jesus quis fazer com Mateus 24? Ele quis te localizar, ele quis te dar esse aviso, ó, eu estou te avisando. Imagina aqui Jesus falando, olhando para o horizonte e falando, povo, eu estou te avisando que o noivo está vindo. E de que forma? Olhe para a natureza, foi eu que criei. Olhe para a terra, olhe para o céu. Sinais, lembra lá de Abraão? Estrelas do céu, areia da terra. Olhe para o terreno e olhe para o espiritual. O espiritual está dando sinais que forma? A palavra sendo deturpada, a palavra sendo barganhada dentro de templos, de denominações religiosas, né? Sendo profanada, usado para sucumbir o ser humano, para menosprezar, para diminuir, para obter lucros. Então veja bem, quais são esses sinais espirituais? Qual é esse sinal espiritual? A frieza, o amor se esfriando. Qual é o sinal da areia? Olha, Abraão, areia do mar será a sua geração. Sinais da terra, terremoto, fome, peste, guerra, rumores de guerra. Lê Mateus 24. Essa é a trombeta que está anunciando o noivo, o princípio das dores. Lembra que os discípulos perguntou para Jesus, quais serão os sinais desse tempo, da sua vinda? O que irá acontecer? Então hoje, é mais um alerta aqui para você. Lê Daniel, lê Mateus 24. E não deixe para quando realmente essa trombeta for tocada e anunciar de verdade, eis que vem o noivo, porque você vai tentar buscar
encher desse azeite reserva e não vai ter mais como. Porque aí já é esse tempo da tribulação. Já é esse tempo onde tudo vai se esfriar mais e mais e mais. E hoje, nos tempos que estamos vivendo hoje, que é fácil de servir a Deus, é fácil de você achar um lugar para você cultuar e você buscar, a palavra é fácil de encontrar. Nesse tempo não vai ser. Se hoje que é fácil, muitos deixam para depois, quem dirá naqueles dias onde vai ser difícil de achar? Amém? Então olha só, o sonho do rei Nabucodonosor. A revelação. Então olha só, o sonho. Profecia do plano de salvação. Deus revela o plano dele e tudo o que ia acontecer com o povo de Israel até chegar o dia do Messias, a volta de Yeshua, para o rei que representa Satanás, que é Nabucodonosor. Então Deus revelou ao próprio Satanás o plano de salvação. Ou seja, Satanás, você acha que Satanás não sabe qual que é o plano de salvação de Deus? Você acha que ele questionou Jesus lá no deserto em vão? Você acha que ele tentou colocar dúvida se realmente ele era o Messias, se ele era o Filho de Deus em vão? Então vamos lá. Mas Satanás é cegado por Deus. Isso simboliza, que Nabucodonosor esqueceu o sonho que ele teve. Então mostra aí que Deus não deu a revelação que seria dada somente àqueles que são servo dele, ou seja, filhos dele. Então, Deus usa os profetas para falar ao povo o seu plano. Então, é através de você que Deus se revela. Então, Satanás não tem a revelação, e sim o povo. Por isso que ele tenta sempre contra o povo. Porque o povo tem a revelação. Para ele saber o plano de Deus ou não, não importa, pois a sua sentença já foi decretada. Ele já sabe que perdido está. Ou seja, se Deus vai agir de forma A, se vai agir de forma B, C ou D ou E, não importa para ele. Para ele isso já não importa. Ele sabe que Jesus veio, concretizou na cruz o plano de salvação, deu abertura para você voltar para Deus. Ele sabe de tudo isso, que ele não tem poder para mudar o que Deus decidiu. Ele sabe que a partir do momento que ele pecou contra Deus, que o pecado entrou nele, ele já sabe que para ele não tem mudança de decreto. Para ele já está decretado o fim e ponto final. E o que ele pode fazer? Vencer Deus? Não. O único que ele consegue mudar decreto é o seu. Se você permitir. Entendeu? Por que que ele age? Lembra lá, na quebra de conceitos, na base da matriz, qual que é o intuito dele? Roubar, matar e destruir. Então, olha só. Então, sonho. Vamos lá. Sonho é o mesmo que profecia. Uma profecia espiritual, atemporal, porque ela é dada num tempo, mas não para aquele tempo. E é dada ao homem. Certo? Temos assim então, Nabucodonosor representa aí o sistema, o governo, o anticristo. Então, o sistema da época, representado na figura do rei, e nos dias dessa estação que estamos comentando, que é os dias do início, princípio das dores, Nabucodonosor representa o sistema que irá governar esse mundo. Você já entendeu, né? O governo, o anticristo, aquele líder mundial que vai dominar todas as nações e Apocalipse, enfim, Daniel vem na representação aí do povo santo, o povo separado. Ah, é só o judeu? Não. Todo aquele que está linkado na figura de Abraão. Tanto o povo sanguíneo, das 12 tribos, quanto o povo que será a descendência por adoção. Ou seja, aqueles que são salvos pela fé, aqueles que reconheceram Jesus, mas não são de sangue. Sim, são adotados através de Yeshua. Ok? Quando você
não é descendente judeu, nada disso, mas você aceitou a Cristo através de Jesus Cristo e aí você conseguiu a salvação por aceitar o Filho. Você se passa então a ser filho também, ok? O sonho é a palavra. O sonho da estátua em si está de Gênesis a Apocalipse. Então o sonho dessa estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, prata, ferro, barro e ferro, está de Gênesis a Apocalipse inteirinho, épocas, governos, reis e reinos, domínio, tudo, sistema do anticristo, sistema de governo, até a própria volta de Yeshua. Está em Daniel. Então o sonho relata todo o plano desde a criação, todo o plano de salvação inteiro relatado no sonho. E a interpretação de Daniel nada mais é que a revelação dada por Deus naqueles dias. Ou seja, Deus mostrando que Ele vai revelar para você que busca, para você que pensa, para você que é crítico, para você que busca conhecimento na palavra dele. E o principal de tudo é você ter fé na palavra dele. Então olha só, a reação do rei. Lembra que um pouco mais para frente, o rei aceitou o sonho, deu posições para Daniel e seus amigos, tudo, mas o coração dele se endureceu novamente, porque, típico de Satanás, né? Deus falou para ele, revelou através do profeta, né, o plano de salvação e falou o que ia acontecer com ele, né, na figura da estátua. E, como típico de Satanás, né, eu não vou perder, eu quero ser como Deus, então eu vou fazer uma estátua de ouro, né, em reação a essa revelação que ele teve. Então o que significa isso? Olha lá, a estátua de ouro significa a tentativa de esforços de Satanás para montar e colocar um sistema aparentemente aos olhos humanos indestrutível e forte para impedir o plano de Deus. Mas veja bem, mas através do homem, porque impedir Deus, ele já sabe que não tem como, né? Assim como eu te expliquei. Mas você, aí sim ele consegue impedir o plano de Deus através do seu livre arbítrio, de escolha a quem você adora e serve. Então, como eu disse antes, Satanás não é uma figura que plantam, que pintam por aí, dizendo que ele é inimigo de Deus, né? Um adversário. Imagina uma luta de boxe, Popó versus Mike Tyson. Vamos lá. Satanás não está à altura de lutar com Deus, de guerrear com Deus. Até mesmo porque se você lê lá, onde fala sobre a queda de Satanás, Deus não moveu a mão para expulsar ele do paraíso, mas sim mandou um anjo de hierarquia abaixo dele, do próprio Satanás, para expulsar ele do céu, né, das regiões celestiais em que ele se localizava. Então Deus esquece isso, que Satanás está à altura de ser Deus versus Satanás. Não, ele não impõe nada de contra, sabe? Essa ideia de Deus contra Satanás, essa ideia dele poder pelejar contra Deus. Não existe isso. Ele sim só faz o que Deus permite. Ele é subjugado por Deus, entendeu? Ele deve e presta autoridade, entendeu? É a mesma coisa de um chefe. Por mais que ele seja contra aquele chefe, ele deve obediência àquele chefe, mesmo ele não gostando, não fazendo parte do sistema que ele influencia. Tudo que ele vai fazer tem que ter permissão de Deus. E como que Deus permite ele agir na vida do homem? Lembra que eu falei lá do começo de como Nabucodonosor cercou e venceu Israel? Judá, quer dizer, né? Jerusalém?
porque teve uma brecha. E que brecha é essa? O povo, o rei, a cabeça daquele reino estava em falha. Então veja bem, a fornalha. Aqui é onde o povo santo, nesse período que agora a gente entramos nos princípios das dores, né? Já adentramos um pouco mais e fomos até ali no começo da tribulação mesmo. Então, ó, aqui é onde o povo santo, né, o povo separado, né, que significa santo, o povo que serve a Cristo, nesse período será purificado com fogo. Ou seja, a provação de fogo. A provação, ou seja, a alta temperatura 7 vezes mais, representa a intensidade, o quão forte será a prova. Pois Pedro, que foi o início, perante a possível morte, negou 3 vezes. Olha só, detalhes aí, anota aí esses números. Temperatura 7 vezes mais. Pedro, que foi lá no meio desse plano de salvação, negou na metade da semana, vamos dizer assim, né? Para que você entenda, lá no começo, lá. No começo assim, no começo da cruz, mas no meio do plano de salvação. Assista aí para você entender isso que eu estou te falando aqui, de início, meio e onde estamos hoje. Tem uma playlist aí no canal chamada Gênesis, tá? Eu vou deixar ela aí no final aí, colocar ela no final, na tela final do estudo. Tem uma playlist que chama assim Gênesis. Assista ela, são 3 vídeos muito interessantes, você vai gostar. Então olha só, Pedro, no meio desse período, nega 3 vezes, ou seja, uma provação de intensidade 3. Vamos ser bem claro aqui, né? Seria uma intensidade 3. A intensidade daquela aprovação da fé de Pedro, do nível do azeite de Pedro, foi do nível 3, para que você entenda. Ou seja, lá no Éden, a intensidade foi de nível 1. Só para você entender. Por que 1? Porque foi um fruto que foi oferecido por uma mulher. Ou seja, Adão foi tentado uma vez. Pedro foi tentado 3 vezes. Jesus foi tentado 3 vezes na mesma época, na mesma estação. E afinal, como nunca houve antes, você encontra isso na Bíblia, aquela provação daqueles dias, aquela tribulação, nunca houve nem haverá na terra, igual. Então lá em Pedro ele negou 3 vezes, o nível foi 3, ou seja, metade da intensidade do fogo, da prova. Já a final daqueles dias, Mateus 24, 21 vai falar sobre isso, será maior. Mas até aqui, isso tudo é aflição e sofrimento e perseguição. Então olha só, né? Deu para você entender o que simbolizava a fornalha por ter tocado os instrumentos lá e os 3 amigos não se curvarem perante aquela estátua de ouro? Ou seja, o rei fez uma estátua de ouro para que toda a Babilônia, quando tocasse os instrumentos, aquela música, ou seja, quando fosse dado um sinal de adoração, todos tinham que se dobrar perante aquela estátua. Isso te faz ligar a algum texto bíblico profético? Algum texto bíblico de revelação? Isso te leva a algum desses textos? Que besta que vai fazer uma imagem para a besta e que o povo vai ter que adorá-la, e aquele que não adorar não vai poder comprar, não vai poder vender, pode ser morto, né? Lembra? Olha só que interessante, né? E os dias de hoje, como está isso? Será que tem alguma coisa correlacionada a isso? Esse povo que não entrar nesse sistema, esse povo que não fazer isso, esse povo que não aquilo, a pessoa que não fizer isso, aquilo, né? Será que já tem vestígios? Lembra dos vestígios do fim? Será que já existem esses vestígios perambulando aí pelo sistema que vivemos hoje? Pensa aí você. Então olha só, princípio das dores, Mateus 24.
Lembra disso. Então, continuando, tudo isso é para você adorar ou aceitar esse novo sistema, ideologia e doutrina, que é ensinamento, né? Então, todo esse plano de Satanás, toda essa parafernália de coisa que ele te traz como um prato, uma maçã bonita, um manjar bonito, né? Você viu que ele tentou induzir, colocar o sistema babilônico através dos manjares do rei. Ó, tô comendo da comida do rei, né? Ó, agora eu tenho um nome de status daqui do país, né? Desse sistema, agora eu tenho esse nome. Olha que interessante, né? A forma de cativar que Satanás usa. Então tudo isso é para quê? Para simplesmente você adorar ele e aceitar esse sistema, ou seja, negar o sistema cristão, negar a palavra de Deus. É uma forma que ele achou de controlar você e fazer você perder a tua salvação. Então vamos lá. Mudança de governo, rei, anticristo, né? Criação de um edito geral, ou seja, uma nova lei, né? Foi criado uma lei aonde foi baseado no povo que tinha o costume de servir a Deus. Que lei foi essa, Pablo? Ah, você lembra quando Daniel orava 3 vezes por dia? E os sábios daquele reino começaram a se incomodar com isso e foram lá criar um edito. E esse edito condenava todo aquele que, por um determinado tempo, não foi para sempre, hein? Era num determinado tempo, durante um mês, se eu não me engano, não poderia fazer petição para Deus nenhum. Então, olha só, um determinado tempo, um pouco de tempo, se aqueles dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos poderiam perder a salvação, né? Então, olha só, uma lei por um determinado tempo, isso já traz aí várias ramificações de estudo, né? Uma lei por determinado tempo, ou seja, um sistema por um determinado tempo, um breve espaço de tempo, um rei que vai dominar por um curto espaço de tempo. Quem será esse rei, né? Então veja bem, causa de transgressão dessa lei, desse edito: morte física, cova dos leões, ou seja, Daniel, por ter sido pego agradecendo a Deus, foi jogado na cova dos leões. Daniel 6:7. Hoje esses leões é o próprio sistema de Satanás. Então lembra que eu falei de 1 Pedro? Exatamente isso aí. Quem que é esse leão que está aí ao derredor, bramando como um leão para que possa tragar você? É o próprio Satanás, o seu sistema, todo aquele que trabalha para que isso aconteça. Então, nesses dias, fazer o certo é errado e procurarão causa e motivo para acusar o povo santo. Isso vem acontecendo nos dias de hoje? Pouco, né? Mas nesses dias aí da grande tribulação, né, que aqui já estamos bem adentro já da grande tribulação, será intensificado bastante. Mateus 24, 9 e 10. Então olha só o desfecho desse estudo, né, para que você possa entender. Vamos fazer um desfecho aqui breve. Temos lá então primeiro: o povo de Deus é trazido à Babilônia por causa do pecado. Lembra que eu falei? Teve um motivo por Deus ter entregado o povo ao sistema do anticristo. E que motivo foi? Por que que o mundo está no domínio do anticristo hoje? Olha aí, ó. Por causa do pecado. O mundo preferiu o pecado. Segundo, provação e medição. Daniel 5, 25 e 28. As duas casas de Israel. Isso aqui é interessante. Vamos ler. Vamos procurar aqui Daniel, capítulo 5. Vou ler aqui na Judaica Completa. Então, ó, Daniel 5, 25 ao 28. Olha lá. Na Judaica Completa, tá? Diz assim, ó:
E a inscrição diz: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Este é o significado. Mene, Deus contou o seu reino e dará fim a ele. Olha só, hein? O que é esse contar? É uma medição. Deus está medindo aquele azeite que a gente comentou aqui. Tekel, sua majestade foi pesada em uma balança e achada em falta. Olha só. Prés, seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então, olha só. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Então Deus contou o reino e dará fim a ele. Que reino é esse? É aquele reino. Olha aqui, Deus contou seu reino, o reino dele. Lembra que o remanescente será salvo? O que é esse remanescente? Lembra das 10 virgens? 5 sobrou e 5 foi. Então, Deus vai contar. Deus vai pesar o seu reino. E quem vai ser achado em falta vai ser lançado fora. Então Deus vai contar o seu reino e vai dar fim a ele. E esse reino que ele vai dar fim é esse reino que está seguindo a estátua. Esse reino que está servindo a Satanás. E aqui, lógico, ele fala na questão temporal, né, que o reino foi dividido e dado aos medos e persas. Isso é a divisão da casa, né, a divisão das duas casas, justamente ali na parte da estátua onde está os medos e persas, né, ali no peito da estátua. Então isso é um outro estudo sobre as duas casas de Israel, mas essa é a provação e medição que Deus fez. Deus mediu o povo quando entregou o povo para a Babilônia. Então, a grande tribulação. Concretização da estátua de ouro. Então, se você acompanhou o estudo até aqui, você vai entender o seguinte. A tribulação, quando ela começar, vai ser o cumprimento da profecia da estátua de ouro de Nabucodonosor, quando ele criou aquela estátua de ouro, que vai ser um reino forte, mas ao mesmo tempo frágil, né? Porque uma falsa paz virá, então virá repentina destruição, né? Quando você achar, quando o reino achar que agora há paz, né? Temos um mediador que trouxe a paz, repentina destruição, ou seja, a volta de Yeshua, né? Então a concretização dessa estátua de ouro, o sistema da besta está incluso nisso, a adoração a Satanás, né? A quebra da doutrina do Santo Evangelho, você vai ver muitas coisas terríveis acontecendo com a palavra de Deus, né, sendo profanada. A quebra da família, né, que isso já não é de hoje que vem acontecendo, vem se intensificando. A quebra de vários reinos, quando eu falo reinos aqui no caso é presidentes, ministros e governantes, né? Um único governo em si. Será que o mundo hoje se encaminha para algo do tipo, né? O enfraquecimento de uma moeda, um enfraquecimento dos transportes, um enfraquecimento aí dos governos em si, de poder, de nações. Para onde isso tudo vai levar ou vai trazer alguma solução? Quando se enfraquece algo, quando se tem um problema, algo tem que vir para suprir esse problema, não tem? Né? Se é algo financeiramente falido, se é algo estrategicamente falido, se é um governo falido, o que tem que ser feito? Para onde essas ocasiões levam um sistema a trazer uma solução, né? Então, olha só, quebra de reinos, de governos, né? Conflitos, pestes, fomes, guerras,
rumores de guerras, terremotos, isso trazendo a terra em si, a natureza, mostrando aí mais um ponto, né? Quando falei lá de Abraão, da areia do mar, Deus falando para ele olhar para a terra, olhar para o céu. O que significa isso? As coisas terrenas e as coisas espirituais. Acontecerão coisas no reino espiritual e acontecerão coisas no reino terrestre. Através de quê? Pessoas, natureza, enfim, né? Coisas físicas da nossa dimensão. Então, pestes, fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos, situações de assassinatos, né, que a gente vê aí, tanta coisa que acontece com o homem em si. Então, a morte dos servos de Deus é um ponto crucial, né, que isso vem acontecendo cada vez mais no mundo. A apostasia, né, que é o desacreditar da palavra de Deus. E o fim, propriamente dito, com o esfriamento do amor, né? Aí, que nem dizia aí, né, algumas pessoas, a vaca já foi pro brejo mesmo, na questão da palavra de Deus, né, do amor, da fé do homem em Deus. A apostasia e, em consequência, aí, o amor se esfriando. E a falsa paz e a repentina destruição e a própria volta do Messias. Tudo isso traduzido dentro do sonho que você vai ler em Daniel 1, Daniel 2 e 3 aí. Ok? Mas então, qual é o sentido desse vídeo? Essa é a pergunta, né? Acho que deu para você ter a resposta já, né? Então olha só, o sentido desse vídeo não é fazer você se preocupar com o dia. Lembra das duas perguntas? Como e quando? Não é você se preocupar com o dia ou com a hora que isso ocorrerá. Ou quem é o propriamente dito o anticristo? Quem vai ser? Será que é Emmanuel Macron? Será que agora é o Putin, né? Que está com essa guerra lá no Oriente, lá no continente russo? Será que é o Putin? Será que é o Macron? Será que é o Trump, o Biden? Não, quem será? Né? Não, esse não é o intuito. Isso teoricamente não importa na palavra de Deus quem é, se é A, se é B ou se é C. O que importa é que ele vai ser, né? Então, e sim a revelação desse estudo, que é saber que você deve estar preparado e que esteja em Deus. Que esse foi um dos critérios de Deus ter entregado o reino de Judá na mão de Nabucodonosor. Lembra lá do início? E sim, esteja muito ligado aos sinais que o próprio Cristo deixou em Mateus 24. Ele não deu aquele início do Sermão da Montanha à toa, que apontam o tempo em que vivemos, ou seja, tempo do fim, princípio das dores. Então olha só, Mateus 25:13. Vamos ler Mateus 25:13? Vamos pegar aqui na Judaica Completa. Mateus 25, versículo 12. Versículo 13, aliás, né? Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ok? Então esse é o intuito desse vídeo. De te alertar, de chamar você para conversa e te acordar. Mas qual foi o motivo em que o povo foi entregue à Babilônia? Lembra da perguntinha lá? Por que Deus entregou? Olha aí a resposta. Idolatria, né? Referente aí a Daniel 1, versículo 1. Por que Deus entregou a Babilônia, o povo dele? Idolatria, Pablo, mas não fala isso em Daniel 1:1. É aí que entra aquela parte do povo pensante, do povo inteligente, do senso crítico, de você questionar, de você perguntar, de você comparar o seu dia a dia, os seus atos, atitudes, coisas que chegam até você com a palavra de Deus e quais vão ser as suas atitudes referente ao que chega até você. Tá, mas você não me respondeu. Onde está essa idolatria? Simples.
Vamos pegar aqui Daniel 1:1 de novo. Vamos lá. Judaica completa. Eu fechei minha Bíblia, né? Mas vamos aqui de novo. Daniel 1:1. No terceiro ano, no reino do reinado de Ioaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babel, chegou a Jerusalém e a cercou. E Adonai entregou-lhe Ioaquim, rei de Judá, bem como alguns utensílios da casa de Deus. Lembra aí? E onde está a idolatria aí, Pablo? Simples. Você vai encontrar no livro dos reis, segundo a Reis. E não tem como eu ler para você aqui, porque senão esse estudo vai ficar com um tempo gigante. Porque você vai ter que entender toda a sequência, né, dos pais de quem? Do rei Jeoaquim, para você entender aí na versão a versão João Ferreira de Almeida, né? Tá traduzido o nome aí, mas o nome não se traduz. Então, o rei Jeoaquim, os pais, quem foram os pais do rei Jeoaquim? Lembra que Judá era governado por reis da sanguinidade, né, do povo da casa de Judá, da tribo de Judá. Então era filho de Davi, lembra? O leão da tribo, né? Quem que é? Da tribo de Davi. O leão de Judá. Quem que é? Que veio de Judá, não é Cristo? Então toda a genealogia, desde o início do reino, você tem que ler segundo a Reis, o livro de Crônicas, e você vai entender o que aconteceu com os pais de Jeoaquim. Lembra que eu falei que o pai era fiel a Cristo, a Cristo não, que Cristo nessa época não tinha, né? Não tinha vindo ainda. Não tinha vindo ao mundo, né? Mas já existia desde o princípio. Os pais de Jeoaquim eram fiel a Deus, era segundo o coração de Deus. Mas o filho do pai já não era no próximo reino. Aí os filhos do filho eram, outros não eram. Uns faziam o que Deus ordenava, né? A seguir as festas, os mandamentos, o sacrifício que tinha que fazer. O altar era somente a Deus. Outros traziam culturas pagãos e deuses pagãos dentro do templo santo de Deus e profanavam. Então, é exatamente isso que aconteceu, a idolatria. Por quê? Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. E se você pesquisar um pouquinho aí, não gosto muito de pesquisar no Google, mas nessa questão, né, bíblica, se você fizer uma pesquisa bem simples no Google e pesquisar assim, quem foi Jeoaquim? Você vai achar que ele foi o rei de Judá, no ano tal, e ele foi considerado mal aos olhos de Deus, porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus, e um ponto crucial do reino dele foi a idolatria. Traduzindo aqui para resumir o estudo, que idolatria foi essa? Ele trouxe os deuses, os altares de deuses pagãos para dentro do templo de Deus, ou seja, ele serviu a vários deuses, né? E isso fez com que deu permissão a Satanás sobre a vida, sobre aquele reino, sobre aquele povo. Então essa foi a brecha, a idolatria, que é o ciúmes de Deus. Então você vai ficar aí como um para casa. Lê lá, segundo a Reis, lá no capítulo 24 vai falar um pouco de Jeoaquim, o que aconteceu com ele, né? Você vai entender esse contexto histórico. E se você puder ler o livro de Reis, de Segunda Reis inteiro, você vai entender essa genealogia vindo dos pais, dos avós de Jeoaquim, né? Porque não tinha essa ligação de vô, avô, tataravô, bisavô, não tinha isso. Era pai, entendeu? Então, o meu antecessor era meu pai, o meu bisavô era meu pai também, entendeu? Então, essa ideia de genealogia nessa época, o que vinha para trás daquela pessoa eram os pais deles. Então ele fez
como os pais deles fizeram. Mas quais pais esses? Aqueles que fizeram coisas más aos olhos de Deus, ou seja, que saíram da palavra de Deus, que serviram outros deuses, que se prostituíram e etc e tal. Entendeu qual é o motivo de Deus entregar o povo dele nos dias da grande tribulação na mão de Satanás? É exatamente aquele que se contaminar. E o que foi o que Daniel escolheu. Ou seja, o intuito de todo esse vídeo aqui é falar para você o seguinte: quem escolhe se vai se contaminar ou não é você. O poder de salvação está na sua mão. Quem vai escolher não vai ser Satanás, não vai ser Deus, vai ser você. Então, nesses dias de tribulação, né, de lá do nosso início, lá, ó, do comecinho do nosso estudo, ó, os vestígios e como e quais são os vestígios desse fim e o desfecho de toda essa visão profética de Daniel está ligado exatamente no teu poder de decisão, ou seja, o poder está na sua mão nesse tempo do fim, de saber que você pode optar pelo bem ou pelo mal. E isso vai te dar poder sobre Satanás. Amém? Então espero que você tenha gostado desse estudo, né? Espero que você tenha gostado desse estudo. Desde já, ajude o nosso canal, compartilhe esse estudo com quem você quiser e puder. Passe para os seus amigos e assista uma playlist que vai estar no final desse estudo aqui, que eu vou deixar para vocês, é a playlist do Gênesis, que vai complementar um pouquinho do que foi dito aqui nesse estudo. E que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Fique com Deus até um próximo estudo, se Deus quiser, e eu vou ficando por aqui.